capítulo de número 8, Atos 8. Vamos ver Atos 8. E nós vamos ler a partir do verso 26. Atos 8, 26. O texto diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Papai querido, muito obrigado por Filipe. Obrigado por essa escritura que narra a vida desse teu filho, que nos serve de grande exemplo. Obrigado porque o Senhor tem os teus meios de nos ensinar, e a vida do Filipe é um deles. Vai, Senhor, segundo o teu querer, nos ensinando em profundidade, porque nós queremos te servir com gozo todos os nossos dias. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Glórias a Deus. Interessante que lá em Atos, no capítulo 6, um pouquinho atrás aí, do 2 até o 6, Filipe é eleito diácono em uma assembleia que foi convocada pelos apóstolos.
questão lá, e por conta dessa questão, os apóstolos convocaram uma assembleia e ajuntou-se a multidão, e a multidão escolheu 7, e dos 7, um deles era Filipe. E Filipe não era dos apóstolos, porque tem um apóstolo Filipe, mas esse Filipe aqui foi o escolhido pelos apóstolos. E aqui nesse texto de Atos, no capítulo 8, a gente contempla esse Filipe evangelizando em Samaria. Lá no versículo 5, ele aparece lá em Samaria, e diz o texto que a multidão ouvia a palavra e via de Filipe os sinais, de modo que Filipe não ficava só no discurso. Filipe pregava e, em nome do Senhor Jesus, operava os sinais segundo a necessidade da hora, naquele contexto. E os apóstolos ficaram sabendo, houve um barulho, uma notícia que se espalhou por conta dessas coisas que estavam acontecendo lá em Samaria e que os apóstolos nem sabiam. Eles ficaram sabendo assim o rumor, ouviu-se o barulho daquele movimento que estava acontecendo em Samaria, e eles estavam lá em Jerusalém. Imediatamente os apóstolos se reuniram e elegeram um indivíduo para ir lá, para sondar, para ver e para também dar uma assistência. Chegando lá, perguntou, viu que o movimento era legítimo, perguntou para eles se eles já tinham sido batizados no Espírito Santo, e eles disseram que nem sabiam o que era esse negócio, esse tal de batismo do Espírito Santo. Isso demonstra que aquele Filipe não era mesmo de entre os apóstolos, porque os apóstolos sabiam muito bem a respeito disso. Mas eles não, eles estavam ali num fluxo espontâneo do movimento da igreja nascedora. E eles são produto desse fluxo espontâneo pela vida de Filipe. E foi também naquela ocasião que aconteceu aquele fato que todos vocês conhecem, do Simão, porque o povo não sabia o que era negócio do Espírito Santo. Aí os apóstolos oraram, impuseram as mãos, e o povo foi batizado no Espírito Santo. E o Simão, que era acostumado com mágica, ele pensou que aquilo se tratava de um truque de magia, e ele então queria saber o segredo, e ofereceu dinheiro para os apóstolos contar para eles qual era o macete, qual era o esquema. E aí aconteceu o que você já sabe, né? Aquela história toda bem complicada, mas o fato é que o Filipe, ele estava no centro de todo esse movimento absolutamente espontâneo. Quero botar assim quero frisar esse viés de observar essa cena, que era espontânea. A cena era espontânea, tudo que acontecia ali era absolutamente espontâneo. Outra coisa que estava acontecendo em Samaria é que os espíritos imundos, quando viam Filipe, saíam, diz as Escrituras, saíam gritando,
eles fugiam de Filipe gritando. É como aquele ditado, né? Que nem o diabo foge da cruz. Tem um historiador que diz que quando Filipe saía da cidade e ele voltava, quando botava os pés nos arredores da cidade, diz que os espíritos malignos já se agitavam e ficavam urrando e fugiam. Meu Deus! Isso está registrado na história paralela. Então, esse texto de Filipe com o etíope que estava de Jerusalém a caminho de Gaza, esse evento mostra um monte de coisa que daria para a gente ficar só por aqui, mas eu quero ir mais além e passar por essas questões, e vamos ver o que é que Deus vai nos dar a aprender com esse mocinho aí, né? Primeiro eu quero trazer como elemento de raciocínio 3 coisinhas para pôr na nossa mesa. A primeira coisa é a intuição. A segunda coisa é a consciência. E a terceira coisa é a razão. Quero botar na mesa esses elementos para servir de base, para a prosa ficar um pouco mais dinâmica. Eu gosto muito, aprecio muito entender a fisiologia do nosso corpo em face das questões subjetivas. Por exemplo, só para ilustrar para você entender, amor. O amor é muito subjetivo, é um abstrato, mas em face do amor, o que acontece na nossa fisiologia? E aí a gente sabe que acontecem muitas coisas, né? O amor romântico, por exemplo, dá taquicardia, não dá? As pessoas começam a tremer, o coração vem na boca quando vê a pessoa amada, e os primeiros encontros assim, fica arrepiado, todas essas. Então, o ficar arrepiado, o sentir taquicardia, é um efeito fisiológico de uma questão subjetiva, entendeu? Um abstrato que provoca uma coisa no corpo. Eu gosto de entender isso. Para mim, assim, me amplia a capacidade de consciência do fato. Por isso que eu gosto de meditar na fisiologia, porque me faz enxergar de modo mais amplo. Parece que o universo da questão deixa de ser simplista e ganha significado abrangente e prático na vida cotidiana. Então, analisando aqui essa questão, existe uma coisa na fisiologia cerebral, uma divisão, que é o córtex superior e o córtex inferior, que fica por baixo do cerebelo. E esses dois conversam entre si, e cada um deles guarda ou processa, ou guarda e processa questões diárias específicas. Um faz uma coisa, o outro faz outra, e o que um faz o outro não faz, e o que o outro faz um não faz, cada um na sua.
Interessante que as questões que envolvem a racionalidade, que envolve o projetar, o estabelecer meticulosamente os detalhes, pertencem à região do córtex superior. E as questões que não são elaboradas, mas que se manifestam espontaneamente, intuitivamente, guiadas por outra natureza de senso, elas estão alojadas no córtex inferior. Agora, veja só uma coisa: quando o fazer pelo processamento advindo do córtex superior, gera cansaço, fadiga, quando o trabalho ou qualquer tipo de ação, vamos imaginar que é a amizade, ou um trabalho, uma costura, ou um trabalho de mecânico, de trocar motores e apertar parafusos, ou de um profissional que trabalha numa extrusora de plástico, numa empresa quente. Então tudo isso são atividades práticas, mas a amizade também é uma atividade. Eu estou colocando questões objetivas e subjetivas. Quando esse tipo de prática é coordenada pelo córtex superior, gera cansaço. A pessoa trabalha torcendo parafuso e aquilo dói o dia inteiro. É uma ação racional. E a pessoa pode ter um amigo e essa amizade também pode ser dolorosa para ele, se ela for uma amizade racional, puramente racional. Mas interessante que o fazer coordenado pelo córtex inferior pode ser a mesma ação e pode até produzir cansaço, mas não é um cansaço de gozo. Pode até doer, mas dói gostoso. Não traz a fadiga que leva a uma estafa e termina finalmente em uma doença. Ele não transforma o cansaço em um mal definitivo. Meu Deus. Então, quando a ação, seja ela de que natureza for, é processada no departamento da racionalidade absoluta, o fazer é cansativo. A palavra de Deus, lá como é que é o nome do livro dos sacerdotes lá? Levítico, obrigado. Lá em Levítico, a palavra de Deus, quando dá a descrição da paramenta sacerdotal e fala: olha, tem que fazer um chapéu assim, que é a mitra sacerdotal, né? Tem que fazer uma túnica assim, tem que pendurar as coisinhas lá não sei o que, lá na barra, para quando andar pela rua e fazendo um barulhinho, e vai dando os detalhes lá da paramenta sacerdotal. Quando chega um determinado momento, a palavra de Deus fala assim: ó, aí faz para o sacerdote calção de linho. Calção é um cuecão folgado. Fala assim, ó, faz calção de linho bem folgado para o sacerdote vestir por baixo da roupa, para que não lhe venha suor. Olha a justificativa
de Deus para o sacerdote vestir um cuecão de linho. Qual é a justificativa que Deus deu? Para que não lhe venha suor. A preocupação de Deus é que o sacerdote não trabalhasse para ele com a sua racionalidade no comando absoluto das ações, para que não lhe viesse cansaço, fadiga, estafa, que redundasse nesse tipo de doença que tem por aí, que são doenças próprias da correria, do dia a dia estressante da nossa sociedade. Então Deus quis que o sacerdote, ao prestar serviço, tivesse gozo, não aperto, as suas carnes não apertada, não suada, não estafada, não angustiada, não apertada, não com peso, mas com folga, com gozo, com alegria, com desenvoltura, com desprendimento, cantando e não chorando, e se chorar, chorar de gozo. Aleluia, Deus. Então, Deus estava dando diretrizes a fim de que o sacerdote, isso é figura para nós, o sacerdote tivesse um tipo de milícia gozosa e não dolorosa. A carreira cristã, a caminhada com Deus, ela tem seus problemas, tem suas questões, tem suas dores, tem, digamos, a gente não entende muito bem porque não faz parte do nosso tempo, mas a gente entende pela história, tem perseguição, tem restrição. Porém, a perseguição a gente não encontra na história da igreja, a perseguição levando os crentes a ter uma vida de angústia. O que a gente vê na história é que o crente tem os seus calções largos para servir a Deus. Ninguém serve a Deus com um espinho na ilharga, com um ferrão na costela, com a navalha na carne. Não! As pessoas servem a Deus felizes, são produtivas, saltitantes, cheias de gozo, não com amargura, mas com doçura, doçura em qualquer momento. A hora que é lançado no fundo de uma prisão, ao invés de chorar e ficar lambendo ferida, começa a cantar. Aleluia, Jesus. Gerando perplexidade naqueles que ouvem e não entendem esse mistério. O que se vê na história são crentes que são colocados numa estaca e o seu corpo é envolto em cobertores embebidos com betume, e o carrasco bota fogo no cobertor, o cobertor pega fogo e vai fritando o indivíduo ali naquele fogo, e ele não blasfema, ele não chora, ele não diz que Deus o abandonou, ele canta hinos, ele dá braços de aleluia, e ele morre sufocado pela fumaça, dando glórias a Deus, e o seu último fôlego é para dizer aleluia. Glória a Deus. Os seus calções são largos, não é uma vida apertada, não é uma vida angustiosa. As ações são produzidas não no departamento da racionalidade absoluta, mas no departamento onde habita a intuição e a consciência, que é aquele departamento que governa as ações que fluem espontaneamente, sem esforço extra-humano. Aleluia, Deus. Glória a Deus. É como, eu sempre ilustro uma coisa que eu acho que é muito legítima, é como um abacateiro que, por sua natureza, não
treme, não se contorce, não faz força para botar um abacate. No meio da sua flor vem um abacate. E é um fluir, é um brotar, é espontâneo. Lá na roça, uma coisa que me encantava muito eram os olhos d'água. A gente vai na nascente dos córregos e dos rios, e aí tem os olhos d'água. Tem um pocinho assim raso de água cristalina, e no meio tem como que uma mangueirinha cortada, enfiada na terra, que fica jogando água para fora assim, e a areia que fica ao redor tende a entrar no buraquinho, e a água joga ela para fora e fica aquela florzinha de areia no fundo da água assim, e a água vai brotando, vai jorrando. É um fluir espontâneo de água, sem gemedeira, sem reclamação, cumprindo a sua tarefa de botar água viva. Aleluia a Deus. As indicações que nós temos de Deus é que o nosso departamento, aonde estão as portas que nos liga com Deus, não é no departamento da racionalidade, mas no departamento do fluir espontâneo. As ferramentas com as quais nós contatamos o espiritual não está aqui, mas está ali. E quando nós fazemos como Simão, naquele entreveiro que teve envolvendo o Filipe, imaginamos que pode ser possível o domínio das questões espirituais pelo macete, pela manha, pela transferência racional, o resultado é sempre ruim. Por quê? O que nós aprendemos na palavra de Deus é que as portas de relacionamento com Deus são as portas da intuição e da consciência. E a racionalidade entra na nossa prática de fé apenas como um crivo de razoabilidade, a fim de que a nossa fé não seja uma fé desequilibrada, uma fé de fanáticos inconsequentes. Portanto, a gente não abre mão da razão, mas usa a razão como ferramenta, como crivo de razoabilidade, a fim de que a nossa fé seja uma fé racional, uma fé compreensível, uma fé que pode ser praticada a céu aberto, não uma fé de ocultismo, mas uma fé racional. Mas a racionalidade entra apenas como ferramenta da consciência, porque a consciência está lá no lóbulo inferior, e a consciência, o próprio nome já diz, ela tem a ciência. E de onde vem a ciência? Está ligado com a fé. A palavra de Deus diz que a fé não é dada, não é dada a fé. Você não recebe um pacote chamado fé. Diz que a fé vem por uma certa prática. E qual é a prática que faz vir a fé, segundo o texto da palavra de Deus? Vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Piada, novela, música gostosa. A fé vem pelo ouvir o quê? Pode falar. A palavra. Então a fé
ela vem pelo ouvir, eu prefiro dizer que ela vem por um certo exercício, cujo exercício é o ouvir e ouvir uma coisa específica. Não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem. Então veja só uma coisa: se a minha fé vem pelo ouvir a palavra, significa que eu recebo uma coisa, e a coisa que recebo é a palavra. O meu tesouro recebido é a palavra. E a palavra vai para onde? A palavra vai para o banco da consciência. As coisas que a gente aprende vão para o banco. Quando eu aprendo matemática, a matemática vai para o banco racional. Quando eu aprendo biologia, vai para a minha razão. Mas quando eu mergulho na palavra, ela tem o poder de penetrar o impenetrável, de sondar o insondável, de ir lá na divisão do indivisível, e lá ela entra nesse departamento secreto. Aleluia. E lá ela torna-se um banco, e esse banco é a ciência daquele que tem a ciência da palavra. Por isso é a consciência. E nesse mesmo departamento está a intuição. E a intuição não é aqui. A intuição é estar dada nas profundezas do ser e não precisa fazer força, ela flui espontaneamente. Glória a Deus. Ela norteia o indivíduo pela vida fora, numa existência sem estafa, sem cansaço. Você pode trabalhar, já viu essas pessoas que se dão para a obra de Deus e que viaja pelo mundo afora, e vai para a África, e vai para a Índia, vai para a China, e é perseguido, vai para outro lugar. Você vai conversar com ele, ele já foi torturado, e quantas pessoas são traumatizadas e vão ficar o resto da vida fazendo tratamento psicológico, consultando a psiquiatras e fazendo análise por conta de que foi torturado. Mas você pega um desses que não age apenas pela racionalidade, ele anda, ele existe em Deus, ele se move em Deus. O seu comando não é a racionalidade absoluta, é um fluir espontâneo das profundezas do ser, um fluir intuitivo no mover do ímã, no mover do espírito. Como diz a palavra, Pedro, você quando era mais novo, você ia para onde você queria, mas quando você for mais velho, aí outros te seguirão e te levam para onde você não quer. Então a palavra de Deus mostra para nós que há um momento em que nós andamos por uma guia que não é a guia da razão. O Espírito de Deus nos leva a situações. Jesus Cristo, o próprio Jesus, quando ele se batizou ali no Jordão, imediatamente houve uma ação na sua vida e o Espírito o impeliu. Não era racional. Se fosse racional, Jesus, ao sair do batismo, pensaria assim: agora eu vou para o deserto, eu vou enfrentar o diabo, eu vou fazer uma batalha espiritual. Isso era uma ação racional, mas não, ele foi intuitivo, saiu dali e foi impelido pelo Espírito. Uma ação que não é aqui, é nas profundezas do ser. Esse tipo de ação, por mais que a lida seja dura, por mais que seja ferrenha a prova, e falando o linguajar crentez fluente, por mais que seja estreita, o indivíduo sai do estreito e não reclama. O indivíduo é torturado e
você vai entrevistá-lo, traz ele para falar aqui na igreja sobre a sua tortura, sobre a sua vida pregressa, ou os seus percalços, os seus tropeços, as suas dificuldades. Ele manifesta uma saúde. Não tem gemedeira, não tem reclamação, não tem choro, não tem lamentação. Antes tem júbilo. Eu fui torturado, o cachorro me mordeu e os índios me puseram na panela, mas eu fui cozido. Ele tem um quê de glória, de satisfação, não tem cansaço. O calção não é apertado, a roupa é larga, é folgada, tem saúde, trabalha com Deus, para Deus, não com espinho na goela, não com espeto da costela, não com a navalha na carne, não com o cutucão do pastor, não com a ameaça de que se você não trabalhar vai para o inferno, não porque o capeta vai te perseguir, não porque você, se não trouxer o dízimo, vai mandar o gafanhoto e o comedor e o roedor e o cutucador e outros tipos de gafanhoto que tem, que eu sei lá quantos que já inventaram. Não é por isso. Tem um quê de excelência, de gozo. As razões para a ação não são motivadas no alto pela racionalidade absoluta. Tem um quê de fluir natural, espontâneo, um brotar que nem brota água no olho d'água, que nem abacate nasce no abacateiro e melancia no melancieiro. Tem um quê de gozo, um quê diferenciado, que não abate, e que você até às vezes perde uma batalha. Como não perde? Perde. E preso é perder uma batalha. E o apóstolo Paulo perdeu algumas batalhas, e Pedro perdeu alguma batalha. Mas o perder a batalha sob essa perspectiva não é perder, não abate, porque ele falou a respeito dessas percas, o apóstolo Paulo, e qual é a maior perda que um indivíduo vivo pode ter? É a morte. E o apóstolo Paulo disse que até essa perca não era perca, até essa perca era um ganho, era motivo de festa. Aleluia, Jesus. Viver é lucro, morrer é checkmate, é ganho, é vitória, é zap no meio da mesa. Entende? É pelo start de onde vem o comando das ações. O comando das ações não é aqui. O comando das ações é um departamento que tem ligação direta com o Espírito. Uma coisa é a fé, outra coisa é o fideísmo. É, Jesus. A fé é essa, vou chamar de coisa. A fé é essa coisa que vem por um conhecimento de uma ciência. Palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então a fé é um produto dessa ciência do indivíduo que tem consciência, e a consciência é a porta de ligação aonde Deus fala com o homem e starta as ações espontâneas que nós podemos interpretar como intuitivas. Agora, tem muita coisa que também é fé. Tudo na vida precisa de fé, mas é um outro tipo de fé. Por exemplo, o cientista tem fé, porque se não houver fé, a ciência dele não avança. Quando um homem namora uma mulher se enamora de um homem,
e os dois casam, é preciso de fé. Um tem fé no outro, porque senão não dá para se unir. Quando alguém vai abrir uma empresa em sociedade com outrem, ele precisa ter fé no seu companheiro de empreendimento, porque se não tiver fé, não dá para empreender. Mas esse tipo de fé é uma fé mais voltada para a razão. Logo, essa fé é a fé do fideísta. Fideísta é o que tem fé na fé. Fideísmo é crer na fé. E a ciência diz que a fé é boa, a fé é saudável, a fé promove saúde, a fé promove bons relacionamentos, a fé faz a pessoa ser mais centrada, pacífica, desarmada, a fé faz o homem mais relacional. Então a fé é um bom instrumento. E tem gente que estuda os mecanismos da fé e conclui aquilo que a ciência lhes dá como conclusão, e ele começa a acreditar nos benefícios da fé e começa a praticar a fé. Ele decide praticar a fé. Aí ele tem fé na empresa, é aguerrido e trabalha e levanta de manhã e tem fé que a sua empresa vai dar certo, e no final das contas dá mesmo, porque a fé traz um benefício amplo. Aplica a fé no casamento, a fé na amizade, mas isso é o fideísmo. A fé que vem pelo banco alimentado pela palavra na consciência, essa é a fé que nos possibilita um relacionamento com Deus, e só aí é que a gente pode. Por isso que lá em Hebreus está escrito que sem fé é impossível. Não fala que sem fé precisa melhorar muito, que sem fé fica difícil, que sem fé vai ser mais longo o processo. Não, a palavra é curta e objetiva. Sem fé é impossível. E que fé é essa? Aquela fé de Filipe. Sem a fé de Filipe é impossível, porque Deus precisa de um homem como Filipe. O crente precisa ser assim como Filipe. Como? Estar sempre pronto para ouvir Deus, usando a sua racionalidade apenas como crivo de razoabilidade, mas norteando-se absolutamente pelo Espírito que está aberto para o toque de Deus, que de repente fala assim: ajunta-te àquela carruagem. Meu Deus. E aí o indivíduo não questiona, porque não vem os comandos daqui, vem daqui. Vou mudar o gesto, não vem daqui, vem daqui. Os comandos não vêm daqui, vem daqui. Ajunta-te àquela carruagem. Quem tem os comandos por aqui diria: eu não consigo correr, a minha barriga é grande, eu tenho diabetes, ou eu tenho uma falha no coração, ou eu já passei dos 60, ou eu passei dos 20, ou eu passei dos 30, ou eu tenho apenas 20, ou eu tenho apenas 25 anos, ou eu sou do sexo feminino, ou não fica bem uma pessoa da minha classe social ficar andando atrás de carruagem. Isso são questionamentos que advêm daqui. Deus precisa de gente que tenha um norte da maneira de Filipe. Filipe foi escolhido, era um dos 7, e de repente Deus fala assim: ajunta-te àquela carruagem. Ele vai correndo, e eu imagino que a carruagem estava correndo, e ele corre do lado da carruagem, e ali escuta que o homem está lendo o livro do profeta Isaías. E eu
estava cansado. O que você está lendo aí? O homem está na carruagem, ele está correndo do lado. Eu leio o profeta Isaías, você entende o que você está lendo? Como que eu vou entender se ninguém me explica? Aí ele pulou para dentro e diz a palavra de Deus que o banco dele era farto. Eu não consigo entender como igrejas suprimem o estudo da palavra, estudo sistemático da palavra nas igrejas. É impossível, não há como. Os bancos têm que ser alimentados por um elemento que é o único que faz brotar a fé, que estabelece um vínculo de ligação com Deus, aonde Deus pode relacionar-se livre e abertamente, dando comandos na intuição do indivíduo, para que ele, produzido no reino, não lhe venha suor sobre as suas carnes. Não dá para suprimir a escola dominical. É ali que a gente pega a palavra. Na escola dominical, a gente não aprende teologia profunda. A gente aprende quem foi Noé, quem foi Moisés, quem foi Filipe, quem foi Jesus. A gente vai aprendendo a Bíblia na escola dominical. Ela vai entrando. É o ato. A escola dominical vai pôr a Bíblia dentro. Põe a Bíblia dentro. Não é aqui não dá para pôr a Bíblia dentro. Aqui é uma exortação profética, aqui é uma palavra de meditação, um alimento. Mas para você entender o alimento, entender a profecia dita, para entender a ministração de domingo dos cultos públicos, você precisa ter um parâmetro, e o parâmetro é o banco, e o banco tem que ser alimentado aqui na igreja, na leitura da palavra, comer e encher os bancos, porque aí aquela fé vem, e aquela fé é que torna o impossível possível, que é o contato com Deus, a fim de que a fé não seja um fideísmo. E aí o indivíduo tem esse rompante de saúde. Eu vejo no Filipe um homem saudável. Ele chegou lá em Cesareia e já casou com um entreveiro. Aliás, Cesareia era a praia dele, né? Mas em Samaria, ele, quando foi evangelizar Samaria, expulsar demônios, eu imagino que ele tinha muito contato com Deus. Deus podia falar, porque a porta de relacionamento entre ele e Deus estava escancarada, e além de escancarada, estava afinadíssima. Por que a gente vê isso? Porque ele, quando sobe na carruagem, ele faz uma exposição, diz a palavra de Deus, começando por Isaías, que era o livro que o eunuco estava lendo. Começando por Isaías, fez uma exposição das Escrituras de tal maneira, apresentando Jesus, que o eunuco ficou já em estado de aleluia, ficou em estado de êxtase, e logo empolgado, entusiasmado, já bradou: olha a água, quero ser batizado. Tem alguma coisa que pede? E Filipe não fez perguntas. Filipe só falou assim: se tu crê, é lícito. E desceram, e ele se batizou. E diz o texto que ali eles se separam. O eunuco voltou para casa com o espírito do Filipe, que era o espírito de Jesus, porque diz que ele voltou feliz, empolgado para a sua casa, e Filipe no mesmo momento foi arrebatado, desapareceu que nem sorvete. Olha
Olha só a sintonia de um homem que anda sem um peso nas costas, não serve a Deus com um peso, gemendo, chorando, lamentando: Deus não me ama, Deus não me quer, e não perde oportunidade para desafiar Deus. Deus Jesus. Tem crente que não perde oportunidade para desafiar Deus. Aí ele fica doente, aí ele fala para Deus assim, isso depois de 20 anos andando de crente, ele fala para Deus assim: Senhor, se tu existe mesmo, eu quero que o Senhor me cura. Fala sério, você está brincando, né? Agora Deus vai ter que ficar provando com esse monte de chorume aí que ele existe. O criador de estrela, o inventor de planeta, tem que provar que existe com um monte de chorume. Meu Deus. Fala sério, para com essas brincadeiras, irmãos. A gente tem que ser aguerrido, servir a Deus com gozo, cantando. Se tiver com espinho no pé, glorifica a Deus, assim mesmo. Se está com espinho na goela, glorifica a Deus. Se está preso, glória a Deus. Está desempregado, glória a Deus. Não diminui a fé, não diminui o ardor, o fogo, o gozo, a alegria, o fluir espontâneo da fé. Aleluia, Deus. Veja que Filipe, ele fez 3 coisas muito importantes. Ele creu, ele falou e ele fazia. Filipe creu em Jesus Cristo e logo abriu o coração e se encheu daquilo que tem de ser o enchimento, para que haja um desabrochar das vias pertinentes de relacionamento com quem de direito relacionar. Estou falando de comer a palavra, de ter fé e de falar com Deus face a face. Aleluia a Deus, glória a Deus. E nessa condição, Filipe começou a escrever a sua existência. Tinha 4 filhas, não fala da mulher dele, né, mas fala das 4 filhas que ele tinha, que eram 4 meninas virgens e profetas. Um homem abençoado. Todo lugar onde Filipe estava, acontecia o mover de Deus. E o mover de Deus não é essa banalização que se faz de movimento. Porque a gente vê movimento, a gente vai às vezes em umas vigílias e diz que o movimento foi bom, o mover de Deus foi bom. Mas o mover de Deus é gente pulando, gente assobiando, chilreando, cambalhoteando, profetizando sem pé e sem cabeça, com as profecias que não precisa profecia. Por exemplo, eu Juvenal, eu indivíduo crente, vou numa vigília e chego lá, estou com um problema do tamanho de um bonde, e aí chega alguém profetizando lá pelos cotovelos, chega e fala assim: eis que estou contigo. Mas isso eu já li na Bíblia, não precisa profeta me falar, eu já li. E quando eu leio, eu creio, eu não estou duvidando, então Deus não precisa me falar isso, eu sei que está comigo. Eis que eu sou contigo, tá bom. E tem mais alguma coisa aí para falar? Você é profeta? Então fala a profecia. Não vem falar o que está escrito aqui, que você já sei. Umas coisas sem pé e sem cabeça. Uma vez alguém falou para mim num culto de quinta-feira, falou assim: você vai para a Itália. Não, para a Itália não, você vai viajar para o exterior. Prepara a tua mala que você vai com a tua namorada. Não falou namorada, né? É o que eu estou falando. Aí, é meu direito não crer. Tem profeta que já vem impressionando. Você está duvidando, a minha mão vai pesar porque você está duvidando. Eu estou dentro do meu direito. A palavra de Deus diz que quando um profeta profetizar, não é para aquele antes do cumprimento. Se cumprir, Deus falou. Se não cumprir, põe ele no meio da praça e joga pedra até ele morrer. É isso que está escrito.
Então profetizou, não é que eu estou duvidando, afrontando, não. É que eu sou um homem bíblico, então estou esperando, vou esperar o cumprimento. Falou que eu vou viajar para o exterior? Tudo bem, mas não vou começar já a soltar fogos e me despedir dos amigos que eu estou indo para ele. Não, não vou. Mas só que isso era quinta-feira. No domingo me liga uma pessoa lá da Itália e falou assim: olha, tem 2 passagens compradas, uma para você e outra para Damares, pode vir. E a pessoa que estava no banco falou assim: você vai ficar lá 1 tempo e meio, mas Deus não me mostrou se 1 tempo e meio é 1 dia e meio, 1 semana e meia, 1 mês e meio ou 1 ano e meio. Ela falou. Eu falei assim: tá bom, tá coerente, até aí tá coerente, né? 1 tempo e meio, não sei lá que tempo e meio é esse. Só sei que vai encurtar a conversa. É uma profecia bem direta, bem objetiva, não é? Só sei que corri, arrumei o passaporte meu e da minha namorada e a gente voou para a Itália com passagem só com data marcada de ida e a data de volta aberta para quando a gente quisesse. Quando deu 1 mês que a gente estava lá, tinha esquecido da profecia e fui lá para marcar a data da volta, e eu ia marcar para o dia seguinte. Não tinha vaga, porque era a véspera do inverno lá, e o povo vem tudo dos países quentes, né? Então tem muita demanda, não tinha passagem. Aí nós pegamos e falamos assim: qual é a próxima passagem, a próxima condição que tem para viajar? É dia tal. Aí então marca para esse dia. Marcou, era o mês de novembro, comecinho de novembro. Aí a gente veio embora para casa lá, né, na Itália. E estamos conversando lá, eu e a namorada e tal. Aí a gente foi fazer as contas, quantos dias dava desde o dia que a gente veio até o dia que pôde marcar a passagem para a volta. Dava 45 dias, 1 mês e meio. É profeta. Tem que ser coisa coerente, não pode ser sem pé, sem cabeça, ficar rodopiando. Movimento não é isso que é movimento. Aonde você estiver linkado com Deus, Aleluia, Jesus. com o coração aberto para Deus, com a tua consciência, a tua consciência não pode faltar à ciência. Aleluia, Jesus. Tem consciência de bolo, tem consciência de receita de acarajé, mas não pode faltar na consciência essa ciência que faz brotar a via de relacionamento exclusivo com o Criador da estrela. Glória a Jesus. Precisa, primeiro, comer a Bíblia até se empanturrar, e depois deixar a fé brotar com a saúde na presença de Deus, em vida de relacionamento com Deus, e depois não botar o freio das tuas queixadas, o freio da racionalidade que fica freando e te puxando e te impedindo e te castrando e te tolhendo e te limitando. Não, tem que deixar fluir, ouvir o Espírito, sentir a textura espiritual do momento, tatear, perceber, sentir o cheiro da hora. Estou falando de coisas subjetivas, estou falando de dimensão, aonde Deus atua se relacionando com o homem para fazer com que a obra avance. Estou falando desse tipo de relacionamento pautado aqui na vida do Filipe, que aonde ele com os pés não precisava nem expulsar demônio, que o demônio já pedia licença sozinho, fala: estou saindo, dá licença que eu estou indo embora. Entende esse tipo de coisa? É isso que narram os cronistas a respeito de Filipe. Quando ele chegava, os demônios pediam licença e saía fora antes de ele falar: sai. Glória a Deus. Isso tudo no gozo. Tem problemas na vida? Tem desemprego? Tem, mas e daí? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aleluia, Deus. Entendeu? Tem casamento que tem problemas? Tem, mas e aí? Ó Deus, o Senhor existe ou o Senhor não existe? Se o Senhor existe, mata meu companheiro para eu ficar viúvo para me livrar dessa cruz.